Bom, vou trazer informações agora sobre um dos casos mais tristes, dramáticos de uma tragédia familiar que aconteceu nesses últimos tempos, que envolveu aquela família no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. O depoimento de esposas das pessoas que se envolveram naquele episódio triste, repito, ajudaram a polícia a desenhar um pouco da dinâmica daquela confusão generalizada na zona sul da capital. A investigação prossegue. O repórter Tiago Melo está ao vivo e vai trazer detalhes desse caso para nós. O caso que matou Felipe, o caso que matou Daniel. Tiago Melo, boa tarde para você. Qual é a novidade em relação ao caso, Tiago? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. As duas esposas foram ouvidas aqui na sede do DHPP. E a partir do que elas disseram e que presenciaram, a polícia conseguiu delinear a dinâmica do que ocorreu na manhã de sábado, que terminou avançando, evoluindo para a morte dos dois. Vamos ver a reportagem. Os depoimentos das duas esposas ajudaram a polícia a entender a sequência dos fatos. De acordo com o delegado Bareta, a babá foi a primeira pessoa atingida na casa. Daniel teria disparado de dentro de casa e a bala transfixou a porta. O alvo seria Felipe, que estaria do outro lado batendo na porta armado de faca. Informação que nós temos, que ele atirou no momento em que o Felipe tentava arrombar a porta com a faca na mão. Ele se armou com a pistola 380, efetuou um disparo que atingiu a Juliana, que estava na área comum às casas. Em depoimento, Lorena, a médica esposa de Daniel, disse que depois da babá ter sido baleada, foi buscar ajuda na rua e escutou mais 2 tiros. Felipe foi ferido na virilha e Daniel na cabeça. Os cunhados ainda teriam se agredido fisicamente antes de aparecerem baleados. O fato ocorreu na manhã do último sábado no condomínio no bairro São Pedro, onde as famílias vivem em casas separadas. A discussão acabou com 3 baleados. Felipe Guimarães Martins Holanda, 37 anos, servidor do Tribunal de Justiça, morreu no final da tarde de sábado. Daniel Flaubert Gomes Nunes Leal, de 38 anos, atirador desportivo, faleceu no hospital horas depois. A tese inicial aponta que Daniel teria atirado na babá, no cunhado Felipe e depois disparado contra si. Porém, o delegado confirma que Antônia, esposa de Felipe, também lutou com Daniel. Pelo menos por enquanto, não há evidências de que Antônia possa ter atirado no cunhado, mas a polícia prefere aguardar laudos técnicos antes de fazer confirmações. Essa cronologia do disparo nós já aquisitamos aos expertos do Departamento de Polícia Técnica e Científica, no sentido de que eles esclareçam os fatos, né? Tanto através dos estojos, também com as lesões de cada um e também com as manchas de sangue que vai posicionar cada um dos atores em seu devido local. A partir daí, vai se harmonizar com o trabalho de campo, a oitiva de pessoas e a peça probatória feita pelo Instituto de Medicina Legal e o Instituto de Criminalística. A polícia apreendeu a pistola 380 usada na discussão. A arma está com a perícia. Um perito passou quase 8 horas examinando a cena do conflito. Outras 2 armas, sendo uma pistola 9mm e um Magnum 357, foram apreendidas na casa de Daniel. O caso é investigado pelo DHPP. A babá, Juliana da Silva, permanece internada. O grande objetivo da polícia agora, portanto, Joelson, é apontar se apenas Daniel atirou naquela situação ou se alguma outra pessoa teve acesso à arma e efetuou algum disparo que possa ter atingido alguma das pessoas envolvidas. 2 pessoas morreram e há uma terceira ainda internada. E o inquérito da polícia vai dizer ao final se ainda há alguém a ser responsabilizado por esta situação. Joelson. Aí, Tiago. Bom, Tiago, vou aproveitar que você está ao vivo com a gente, que você está aqui respondendo aqui pode responder as nossas questões. Pelo que eu entendi da sua reportagem, o primeiro tiro
é disparado de dentro da casa do Daniel. Lá é um condomínio, tem várias casas dentro do mesmo espaço. O primeiro tiro parte de dentro da casa do Daniel, com uma arma que pertence ao Daniel, e ela atravessa uma porta fechada. Então, nesse caso, ele não sabe direito onde ele está atirando, né? Exatamente isso. Pelo que nos relatou o delegado Bareta, Joelson, Daniel estava em casa com a esposa e do lado de fora o Felipe começou a bater insistentemente, que caracterizava até ali uma tentativa de arrombar a porta, que Felipe estava com uma faca e que Daniel atirou pelo lado de dentro sem visualizar ao certo, sabia que Felipe estaria do outro lado. E essa bala transfixou, mas não acertou o alvo, que seria Felipe, mas sim a Juliana, que seria babá. E ela foi a primeira pessoa atingida. Daí a porta se abriu, os dois teriam travado luta corporal. A esposa do Daniel, Lorena, saiu para a rua para buscar ajuda e nesse momento ela disse que escutou outros 2 disparos. Quando retornou, estavam lá os 2 feridos, Felipe na virilha e o Daniel na cabeça. A polícia tomou também como depoimento a informação de que a esposa de Felipe também teria entrado em luta corporal com o Daniel. Em que momento isso aconteceu é o que a polícia precisa saber. Se foi depois de Daniel ter disparado em Felipe, enfim. São algumas perguntas que ainda necessitam de resposta. E aí o objetivo da polícia agora é saber, poderia ela ter tido nessa briga acesso à arma e ter atirado em Daniel? Aqui no DHPP ela diz que não, mas a polícia precisa exaurir todas as questões para apontar o certo o que aconteceu e saber se há alguém ainda a ser responsabilizado. Se foi Daniel o autor de todos os disparos, em estando ele morto, não há quem se responsabilizar por isso, apenas lamentar essa grande tragédia em família. Mas pelo que nos contou o delegado Bareta, a partir das informações que recebeu delas, Joelson, a coisa se desenhou dessa forma, com Daniel fazendo o primeiro disparo de dentro para fora da casa para cessar uma tentativa de Felipe de entrar no imóvel. Sabe-se lá qual era a intenção. O fato é que o tiro que ele atirou na porta acertou primeiro a babá. E aí, Tiago, pelo relato também do depoimento, 3 tiros foram ouvidos, né? 3 tiros foram ouvidos. Um que atingiu a babá e os outros 2 que foram escutados já da rua por uma das testemunhas e, portanto, seriam aí os 3 disparos, o 3 com destino, que encontraram o seu destino, né? Um acertou a babá, um acertou o Felipe e outro acertou o Daniel. Quem efetuou os disparos é a dúvida a ser respondida. Exatamente. E teriam partido da mesma arma, que seria a pistola 380 de propriedade do Daniel. Vale ressaltar, o Daniel era um atirador desportivo, né? A lei faculta, autoriza a pessoa a adquirir armas de fogo, então ele tinha essa arma registrada, tinha outras 2, inclusive, que estavam guardadas em um cofre. A família, inclusive, entregou essas armas à polícia, está em poder da polícia para serem periciadas também, mas a princípio todos os tiros teriam partido da mesma arma. A polícia certamente já solicitou ao Instituto de Medicina Legal a expedição dos respectivos laudos para comprovar, através de exame de microcomparação balística, realmente que todos os projéteis realmente saíram dessa pistola que está por ser examinada aí pela perícia, Joelson. Tá certo, Tiago Melo, muito obrigado. Só para confirmar também, para deixar claro, né, Tiago, não tem ninguém preso nessa história, né? Não tem ninguém preso como suspeito do crime, né? Ninguém preso. Inclusive, as 2 mulheres compareceram aqui à sede do DHPP, acompanhadas do pai, que é um servidor público aposentado. Ele não estava em Teresina, ao que parece, estava em uma viagem a São Paulo. Apenas a mãe delas estaria na casa também e não há ninguém preso nesse caso. Não há preso, há uma pessoa ainda, a Juliana Silva, em atendimento médico.
2 pessoas morreram, nem há ninguém foragido, né? Pelo que falou o Tiago, está todo mundo comparecendo para prestar os esclarecimentos. Muito obrigado, Tiago, pelas informações. É isso, gente. É um problema que começa e se encerra dentro de um seio familiar. E repito aí, o que disse o Tiago Mello na reportagem é muito importante. Não há ninguém preso, não há ninguém também deixando de comparecer às convocações da polícia. Está todo mundo indo lá colaborando com essa investigação e a esperar o resultado de maneira prudente para que não se faça nenhum tipo de julgamento precipitado em torno das pessoas ali envolvidas. Afinal de contas, já é um drama familiar suficientemente doloroso.